Então, voltando à nossa história, vale lembrar que Agar então estava dentro da casa com o filho, né, com Ismael, e Sara com Isaac. E a partir do momento em que Sara teve Isaac, ela passa a reclamar constantemente a Abraão. E num desses episódios, as crianças têm lá um desentendimento e Ismael bate em Isaac. E quando o pai chegou, a mãe reclamou bastante para ele sobre essa questão. E Abraão então toma uma decisão radical. Ele bota Agar e a criança num camelo, bota um saco de pão de um lado, bota um odre de água do outro e diz para eles sumirem, né, para eles irem embora. Então a escrava vai pelo deserto afora com aquela criança e Abraão, do lado de cá, começa a pensar no que ele fez e se arrepende. E ele então vai falar com Deus e Deus diz para ele que também vai cuidar da criança e que aquela criança vai gerar uma nova geração de pessoas, mas que tanto a raiz de Isaac quanto a raiz de Ismael iriam estar em conflito, né, para sempre. Ele faz essa advertência para Abraão, devido à desobediência deles, e que aquele filho havia nascido de uma desobediência, então que a partir daquele momento ele teria misericórdia da criança, mas que da geração de Ismael nasceria um povo que estaria sempre constantemente em luta com a geração de Isaac. A Bíblia não nos dá muito mais referências sobre a questão de Ismael, a não ser o fato de que num determinado momento a mãe, já acabando a água, acabando o pão, ela se afasta para não ver a criança morrer. E ao se afastar para não ver a criança morrer, ela se depara ali com um oásis. E ela então faz a sua morada ali naquele oásis. E a Bíblia diz que Ismael cresceu ali e que se casou com uma mulher egípcia e que ali ele criou a sua família ali. Há um indício de que num determinado momento Abraão reorganiza a sua relação com Ismael. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando vai relatar a morte de Abraão, diz que ele morreu cercado dos seus filhos Ismael e Isaac. Então há uma suposição de que em algum momento eles refizeram ali, fizeram as pazes. O fato é que a partir de agora nosso relato vai se limitar à história de Isaac. E depois, posteriormente, então, vamos falar sobre a história de Abraão, de Ismael. Vamos então lembrar que a partir do momento em que essa história cessa, Isaac vai crescendo. E num determinado momento, Abraão entendeu que era hora do seu filho se casar. E ele manda então um dos seus servos procurar, né, lá na sua terra de origem, uma mulher para casar. Nós vamos falar muito sobre isso, ou talvez não tenhamos tanto tempo de falar, mas vamos ter uma live essa semana, eu e a professora Chandrelli, e lá nós vamos abordar um pouco esse assunto. O fato é que durante muito tempo essa presença de estrangeiro não era bem-vinda. Então era comum que o homem procurasse, que no momento de se casar, que ele procurasse alguém da sua mesma descendência. E foi essa preocupação de Abraão. Mandou então o servo dele até a sua vila, seu vilarejo de origem, e lá para procurar uma mulher para Isaac. E ali havia um sinal, né, para o servo. E esse servo chegou com os camelos e parou ali para descansar e para dar água para os camelos. E quando ele foi até o poço retirar a água, tinha lá uma moça muito bonita. E ela disse: não precisa, eu mesma vou ajudar, vou tirar a água para dar para os camelos. E aquele era o sinal que o servo de Abraão esperava para saber que aquela era a mulher ideal para casar com Isaac. Então ele faz lá a proposta e então ele traz esta mulher para para casar, né, com seu filho, né?
E Isaac então toma Rebeca como sua esposa e com ela tem 2 filhos. Esses filhos nascem gêmeos e Esaú nasce primeiro e posteriormente nasceu Jacó. Como Jacó nasceu agarrado ao tornozelo de Esaú, Jacó recebeu um nome que não tem uma tradução muito boa, né? Jacó é algo como, a tradução de Jacó é algo como usurpador, como aquele que nasce, né, encostado no outro, alguma coisa assim. E de fato é que essas crianças não eram muito parecidas fisicamente, e Esaú, nem no temperamento, Esaú gostava mais da caça, era um homem mais rústico, enquanto que Jacó era mais ligado às tarefas ali próximo da mãe, era mais não gostava muito dessa história de estar distante da mãe. E notoriamente a mãe tinha preferência por Jacó. E o tempo foi passando, mas todo mundo sabia que a primogenitura era de Esaú, porque afinal era ele que tinha nascido primeiro, embora fossem gêmeos, né? Esaú havia nascido primeiro do que Jacó. E num determinado momento a mãe gostava mais ou tinha preferência, né, por Jacó. Num determinado momento Jacó brinca com Esaú e nessa brincadeira ele disse: olha, me dá aí sua primogenitura, né? Jacó estava com um prato de lentilha e Esaú disse assim: me dê esse prato de lentilha. E ele disse: te dou, se você me der sua primogenitura. E Esaú aceitou, brincando, né? Mas Jacó não estava brincando. E se você ler a Bíblia mais profundamente, você vai ver que Jacó tem sérios problemas de caráter, tem sérios problemas de personalidade. E então ele, naquele momento, ele levou a sério o acordo que havia feito com seu irmão, muito embora seu irmão não pensasse da mesma maneira. O fato é que o tempo foi se passando e Jacó ficou já, Isaac ficou já velho, e na sua velhice ele teve problema de visão, então ele não conseguia mais ver. E a mãe então teve uma ideia, já que estava com idade avançada, era hora dele dar a bênção da primogenitura para os seus filhos. E ela então, juntamente com Jacó, teve uma ideia muito interessante, pelo menos para eles dois, né? Eles buscam então, já que Esaú tinha pelo pelo corpo, Jacó era liso, né? Não tinha pelo pelo corpo, e a mãe então dá uma ideia para ele. Ele busca lá uma ovelha, bota, né, essa lã da ovelha por dentro da túnica, enrola nos braços e chega até Esaú, e chega até Isaac, e diz: olha, pai, eu vim tomar a minha bênção, né? E o pai diz: quem está aí? Ele diz: Esaú. E ele diz: a voz é de Jacó, mas passa a mão no filho e vê que tem pelo. Ele diz: a voz é de Jacó, mas, né, o filho que tinha pelo era Esaú. Ele sai, então abaixa aqui, que eu vou lhe dar a bênção. E Jacó então abaixa, e sobre ele Isaac ministra a bênção da primogenitura. Posteriormente então Esaú chega, e quando Esaú chega e vai procurar o seu pai, ele descobre a armação que Jacó havia feito. E ele ele fica muito bravo e ele se ira com aquela situação. Então a mãe, quando viu aquilo que estava prestes a acontecer, um desastre, ela então toma uma providência, como você vai ver no próximo bloco.